Pessoal, desculpem a interrupção naquele momento, a gente vai fazendo os vídeos, eu vou fazendo os vídeos conforme eu consigo, tá todo mundo em casa quieto, e eu sou mãe, vocês sabem disso, então eventualmente o Romeu nota a minha ausência e fica desesperado, então vocês me perdoem, naquele momento a gente vai voltar, tá com o pai agora. E se Deus quiser, a gente vai continuar, tá? Bom, então onde que a gente havia parado? Né? A gente havia parado na questão de como o direito penal funciona, né? Obviamente o direito penal, ele estuda quais são os valores, então, portanto, um conceito que a gente já tem agora, ele estuda quais são os bens jurídicos que são considerados indispensáveis à vida em sociedade, criminaliza condutas, cria crimes, né, no sentido de tentar proteger esses bens, esses valores. Então ele estuda valores, ele estuda condutas, as formas como a gente pode, as formas como a gente pode tentar proteger esses bens jurídicos, e o direito penal estuda também medidas de resposta estatal ao cometimento desses crimes, que vocês vão estudar. Isso seria a parte de penal 2, que seria a ideia das sanções penais. Então, o bem jurídico penal, né, os valores no direito penal, são aqueles valores que são considerados indispensáveis para que a gente consiga conviver harmonicamente, né? Então, a ideia do direito penal é justamente essa, proteger valores. Essa característica isso que eu acabei de mencionar é uma característica do direito penal que se chama, que a gente nomeia de fragmentariedade. Se vocês ouvirem por aí a expressão, o direito penal é fragmentário, não se assuste, é nesse sentido. No sentido de que existe um universo de bens jurídicos, ou seja, valores que são protegidos por todo o direito. Dentro desses valores, imagine um círculo, né? Se a gente estivesse em sala de aula, eu faria um círculo que seria os bens jurídicos. Dentro desses bens jurídicos, uma parcela desses bens jurídicos, ou seja, um fragmento desses bens jurídicos, são os bens jurídicos que são protegidos pelo direito penal, que é o bem jurídico penal. Os valores que são protegidos no direito penal através da determinação de crimes e as suas respectivas sanções. Certo? Então essa é a ideia da fragmentariedade. Mais para frente a gente vai voltar em todas as características do direito penal, mas é impossível a gente não conseguir fazer essa correlação nesse momento já é pertinente, você já consegue entender com tranquilidade. Então o direito penal se operacionaliza, ele funciona através da definição de condutas violadoras de bens jurídicos, veja se você consegue entender essa definição, prevendo respectivas sanções. Né? É melhor que você sempre diga sanção. Por quê? Porque se você disser pena, lá na frente o seu estudo vai ficar truncado. Por quê? Porque não é só a pena que é a sanção. A sanção, na verdade, é um gênero e tem vários tipos de sanções. Uma delas é a pena. Mas você sabe, você vive, né? E você sabe, por exemplo, que existe a ideia da multa, né? Existe a ideia da medida de segurança, nem todas têm necessariamente a ideia de privação de liberdade. Então, a melhor forma, não sei se eu me fiz explicar, a melhor forma de você sempre dizer é que o direito penal define condutas criminosas a fim de proteger valores, e aqueles que violam essas condutas criminosas se submetem a uma sanção, ou em outras palavras, se submetem a uma resposta estatal do Estado. De algum modo, o Estado tem que responder, certo? Essa resposta estatal do Estado é o que vocês estudam em Penal 2, em Teoria das Penas, né? Que é a ideia da sanção penal. Então, a sanção penal tem as penas, as medidas de segurança, que são aqueles que precisam de tratamento psiquiátrico, aqueles indivíduos que têm alguma patologia mental, se submete a um tratamento, e a ideia da multa. Então, a sanção não é necessariamente só a punição vinculada à privação de liberdade. A sanção, de algum modo, é a resposta do Estado em relação ao cometimento de um determinado delito.
certo? Bom, ainda neste gancho, a ideia do Estado é sempre o Estado que providencia a resposta ao cometimento do crime. Por isso que o Estado é o detentor do chamado jus puniendi, que é o que a gente já conversou. Em função disso, a gente consegue determinar, portanto, uma outra característica do direito penal, que é o fato dele ser um ramo do direito público, né? Existe a figura principal aí do Estado. Eu já mencionei para vocês que não existe mais a ideia da autotutela. A autotutela é uma situação que só existe excepcionalmente, né? Que são os casos das excludentes de ilicitude, em que o Estado permite que você exerça a autotutela. Vocês não aprenderam isso ainda, principalmente o pessoal que está começando agora, né? Esse pessoal não aprendeu isso ainda. O que são as excludentes de ilicitude que vocês vão estudar? Situações em que o Estado permite que você, eventualmente, viole algum valor, que vocês já devem ter ouvido, por exemplo, a legítima defesa. Tá? Só essas situações em que é permitido que você se autoproteja. Situações em que o Estado concorda que eventualmente ele não esteja presente e ele não vai te obrigar a ser Marte. Então ele autoriza que você se defenda. Então, só essas situações. Mas isso não significa que você esteja exercendo o jus puniendi, né? O direito de punir ainda vai ser exercido pelo Estado. Tudo bem, são situações excepcionais, essas da legítima defesa, das excludentes de ilicitude, que é um conceito que ainda vai vir a ser desenvolvido. Tudo bem? Então, nós já falamos de duas características do direito penal. A primeira dele ser fragmentário, a segunda dele ser público. Ele é um ramo do direito público. Por quê? Porque existe a figura primordial do Estado. É o Estado que vai aplicar, né? Que ele é o único que tem, ele é o dono, o detentor do direito de punir. Uma outra característica que eu acredito que vocês já consigam desenvolver é a ideia dele ser cultural. Quando a gente diz que o direito penal elege valores, que ele é fragmentário, de uma forma indireta, nossa, eu tô descabelada, hein, gente? Vocês me perdoem. Quando a gente diz que ele é fragmentário, que ele elege valores, é justamente nesse sentido. Ou seja, não são todos os valores que são considerados. São aqueles valores que são considerados os mais importantes, os valores fundamentais. Nessa eleição de valores, você acaba também refletindo a cultura de uma população. Em alguns países, existe ainda a ideia do adultério ser considerado crime. No Brasil, ele já o foi. Ele já esteve presente no nosso Código Penal. Hoje, ele não é mais. Por quê? Por exemplo, porque percebeu-se que talvez fosse exagerado manter uma situação dessa, que por mais que seja degradante dentro da perspectiva do nosso ordenamento jurídico, o legislador, as pessoas, os juízes, os aplicadores da lei perceberam que fosse talvez uma situação exagerada considerar isso um crime. Então, quando você elege, por exemplo, a ideia de que a vida é um bem jurídico importante, de que a vida do nascituro é um bem jurídico importante, de que a vida intrauterina é um bem jurídico importante, você acaba refletindo valores culturais. O aborto, né, é um crime. Né, a partir do artigo 124, ele já começa a ser previsto no Código Penal. Então, isso reflete que a nossa sociedade considera que a vida é bem jurídico inviolável. Isso reflete os nossos valores. Então, por isso você pode dizer que o direito penal também ele é cultural. Dizer que ele é valorativo também é nesse sentido, que ele valora, né, condutas. Ele determina quais são os valores mais importantes através da determinação de condutas criminosas. Fragmentário, eu já falei, né? Finalista, qual que é a finalidade do direito penal? A finalidade do direito penal, a última finalidade do direito penal é a proteção aos indivíduos. Como que ele protege os indivíduos? Estabelecendo situações que são consideradas criminosas. Então, ele força você a proteger determinados valores através da possibilidade de ser aplicado a você, caso se constate a sua culpa, a sua responsabilidade,
uma sanção. Então ele é finalista. Uma outra característica também, ele é coator, né? O que é isso? Ele coage. O que é a ideia da coação? É a ideia de você forçar. Então você força-se o respeito, impõe-se o respeito, por exemplo, ao bem jurídico vida, através da possibilidade de imposição a você de uma sanção. Pode ser que para você essa ideia em função do bem jurídico vida seja muito elementar, mas existem outros crimes também, né? E isso não funciona. Eu sempre dou o exemplo do homicídio, porque é o crime que nesse primeiro momento todo mundo entende, mas existem vários outros crimes. Então, protege-se valores através da possibilidade de imposição de uma sanção. Então, a pessoa é coagida a isso. Sinônimo disso é a expressão dele ser coercitivo. É a mesma coisa. O que é coercitivo? É o indivíduo que impõe uma situação. Ele impõe a situação, ele impõe o respeito àquele valor através da determinação de um crime. A partir do momento que ele determina que uma certa conduta é violadora de um valor, se você realiza essa conduta criminosa, você vai se submeter a um processo, e se ao final for constatada a sua responsabilidade, você vai receber uma sanção. Então as pessoas, né, muitas vezes elas não cometem determinados delitos não é pelo medo, mas pela possibilidade de ser imposta uma pena, uma sanção. Né? Às vezes as pessoas não cometem delitos por uma perspectiva moral, por uma convicção moral. Eu não faço porque não é o correto. Mas tem muitas pessoas que não o fazem porque existe ali a possibilidade da imposição de uma sanção. Então essa ideia do direito penal ser coercitivo, né, dele coagir as pessoas, traduz aquilo que a gente conversou no outro vídeo, que ele é um ramo do direito que muitos consideram violento, porque o instrumento que ele tem para forçar as pessoas a respeitarem as suas normas, as suas regras, é a possibilidade de uma sanção.